Tá gravando? Tá gravando. Seguinte, tava trocando ideia com um amigo e a gente falando sobre Deus e que nem sempre a gente vai ter experiências sobrenaturais com Deus e que nem sempre a gente vai ter a certeza emocional. Segura aí, que hoje eu tô treinando costas. Será que eu me pego ali? Na verdade, vamos começar o treino agora, né? Será que tá aparecendo? Tá. E que nem sempre a gente vai ter a certeza emocional da existência de Deus. A gente conversando e ele falando que por mais que às vezes ele faça orações e leia a Bíblia, ainda assim ele tem dúvidas da existência do divino, né? Do sagrado, do mundo espiritual. E que em determinados momentos até chega a pensar na não existência de Deus. Isso ele não falou, mas é o que eu penso também, nesses momentos de... Eu sou cristão, ele é cristão. Mas nesses momentos de dúvida, na não existência de Deus, e talvez na existência de Deus, mas talvez de uma forma diferente. Talvez aí mais no contexto dos agnosticistas, né? Mais agnóstico. Mas, peraí. Eu acredito que às vezes é muito mais difícil a gente acreditar em Deus do que ser ateu, por exemplo. Quando eu falo acreditar em Deus, eu não falo acreditar no contexto cultural, porque acreditar, sei lá, 90% da sociedade, pelo menos a sociedade brasileira, acredita. Mas é aquele acreditar que a pessoa é cristã, se diz cristã, mas aí a pessoa nunca leu uma página da Bíblia. Então eu estou falando acreditar, mas não acreditar no contexto cultural, em que você foi criado, em que você aprendeu daquele jeito e é assim. Estou falando acreditar no contexto em que você estuda, em que você tenta entender, que você tenta sentir aquilo. Às vezes é muito mais difícil você acreditar do que você levar uma vida mais cética. Primeiro que para você acreditar, você tem que ser cético. Porque se você não discorda da sua própria crença, não é que você acredita, é que você convive com aquilo ali. É um negócio que nem fede nem cheira pra você. Entende? Por exemplo, a minha crença em Deus, eu percebo que ela é muito mais racional, volitiva, tipo, é um ato de vontade. Eu quero acreditar em Deus, entendeu? É um esforço nesse sentido, é uma vontade. Eu escolho acreditar em Deus.
E não porque eu vivo isso de forma emocional, ou não porque eu fui criado dessa forma. Porque talvez se eu fosse me deixar levar nesse sentido, talvez eu fosse ateu hoje, talvez eu fosse agnóstico, mas não, eu me considero cristão justamente porque eu me faço cristão racionalmente. É uma escolha. E logo hoje, depois que eu estava trocando ideia com esse meu amigo Vitinho, inclusive. Um abraço pro meu amigo Vitinho. Logo depois de trocar ideia com ele sobre isso, acho que eu já fiz 4 aqui. Vou fazer outro. Pera aí. A maioria das pessoas não vão viver uma experiência extraordinária com Deus. A maioria das pessoas não vão viver grandes milagres. A maioria das pessoas não vão viver. Ficar feio botar esse vídeo aí. Eu desmio o dedo. A maioria das pessoas não vão viver grandes milagres, não vão ter experiências grandiosas com Deus. A maioria das pessoas não tem experiência comum. Você não tem uma experiência. E acredito que se a maioria das pessoas tivessem experiências miraculosas, experiências... Você está me filmando direito? Uma pergunta também. Aí, mas se a maioria das pessoas fosse ter contato com Deus de uma forma muito direta, se a maioria das pessoas enxergasse Deus e tivesse experiências tal, não seria necessário ter fé, né? Porque a fé é a música que vai variar o áudio, né? Depende do que eu estava falando. O lance da fé é você acreditar justamente naquilo que você não consegue explicar, que você não consegue racionalizar. Essa música é obra do inimigo, que não tá deixando eu professar minha fé aqui no YouTube. Tem que mandar parar. Poxa. Aí, ó. Agora voltando a falar da parada lá. Tive que usar os meus poderes de filho do dono pra pedir pra parar a música, porque já me enviaram. Mas o lance é o seguinte: se acreditar em Deus fosse fácil, você não precisaria de fé. Para você acreditar no sol, você não precisa de fé. Para você acreditar na lua, para você acreditar na existência do cachorro vira-lata aí da sua rua, você não precisa de fé. Imagina se todo mundo, eu acho que era sobre isso que eu estava falando, né? Imagina se todo mundo tivesse experiência sobrenatural. Se todo mundo tivesse contato com o divino, contato diretão, cara a cara. Imagina se todo mundo vivesse milagres assim absurdos diariamente. Qual o sentido de ter fé? Não precisaria ter fé. Seria ciência, seria lógica. E acreditar em Deus, acreditar em Cristo, por mais que tenha lógica, por mais que as coisas façam sentido,
teologicamente, historicamente. Você não vai conseguir explicar tudo. Nunca na sua vida. Nunca. Eu vou fingir que eu não pesquisei sobre isso 5 minutos atrás. Eu já sabia dessa frase, eu só não sabia quem tinha dito. Foi Louis Pasteur. Ele dizia que ciência demais te aproxima de Deus. Ciência de menos te afasta. E acredito que seja o mesmo com questionamentos e dúvidas. Questionamentos e dúvidas sinceras vão te aproximar de Deus. Não estou falando que eu sou padre, que eu sou pastor, muito pelo contrário, eu sou talvez o pior cristão do planeta. Mas acredito que dúvidas, questionamentos, estudo, de alguma forma vão te aproximar de Deus, ainda que de forma racional. Poucos questionamentos, poucas dúvidas, pouco interesse teológico, pouco interesse no conhecimento, pouco interesse em conhecer a Deus, vai te afastar. Am I right or not? Video? Huh? Video? Video? I hope so. I don't know if I'm recording at this point. Recording. Recording? Yes. Oh, okay. Oh, okay. Imagine I'm speaking here for talking like 10 minutes and no recording. Then we have another tripod here. This one is okay. Thank you. Até esqueci o que eu estava falando. Mas acredito que seja isso. Quanto mais você se interessa em conhecer, em buscar, mais você vai se aproximar, mais você vai entender. Ah, mas João, isso é um efeito psicológico de não sei o quê, de quanto mais você vê uma coisa, mais aquilo vai fazer sentido. Cara, não sei. É aquilo. A gente tem que ter fé. Nem tudo vai ser preto no branco. Para algumas coisas, a gente tem que ter fé. Se não fosse necessário fé, era ciência, não era religião, né? Peraí, não consegui fazer as duas pegadas. Não sei se eu cheguei a comentar no vídeo do Nicodemos, falando que a maioria das pessoas que estão aqui não vão ter experiências extraordinárias com o divino. A maioria das pessoas vão simplesmente ter que crer, ter que acreditar por conta própria. Porque para a maioria das pessoas, Deus não vai abrir o mar na frente delas. Deus não vai fazer cair fogo do céu na frente delas. Pensa em quantas pessoas a Bíblia traz que vivenciaram milagres extraordinários ali. É um conjunto muito pequeno, ínfimo, se você pega para comparar com a quantidade de pessoas que estavam vivendo no planeta Terra naquele momento. E acredito que seja o mesmo agora nos tempos atuais. O número de pessoas que vê, que se depara com milagres extraordinários, gente que volta a andar, nego que segura prédio com a mão, quebra carro na porrada, é um número ínfimo.
A grande maioria das pessoas, acredito eu, que tem que se contentar com a fé racional. Não acredito que tenha nada de errado nisso, muito pelo contrário. Acredito que é um mandamento de Deus você buscar por isso, você se aprimorar filosoficamente, teologicamente, um caminho que te leve para Deus. Enfim, tem também o doutor Enéas, que comentava que tudo leva a crer na existência de Deus. Tudo é muito complexo, tudo é muito minucioso. Imagina você ser ateu num mundo em que você tem um átomo, irmão. Você não enxerga o átomo, velho. Mas a parada tá ali, funcionando, dando liga com tantas outras paradas no planeta Terra que se você remove um átomo, tudo entra em colapso. Como que isso não foi planejado, irmão? Tá maluco? Tá para voar, mas não fala com uma parada dessa. Veio do nada. Pelo amor de Deus. Mas tal coisa não faz sentido. Não, muita coisa não faz sentido, você acredita, velho. Entendeu? Pera aí, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Porque no vídeo talvez tenha dado a entender que eu disse que a fé ela tem que ser 100% racional. Só que não. Não tem. Inclusive a fé tem que ter uma parte emocional. A fé é para isso. Afinal, Deus é para isso. A gente tem inúmeras promessas na Bíblia de consolação, de ajuda, que só fazem sentido se você tiver o contexto emocional inserido ali, né? E por mais que talvez você não sinta esse contexto emocional de uma forma absurda na sua vida, por mais que você não ouça a voz de Deus falando, assim, gritando, às vezes você vai estar chateado, você vai pegar para ler a Bíblia, você vai sentir um certo conforto, você vai sentir um abracinho, assim, entendeu? Às vezes você vai estar se sentindo solitário, você vai estar se sentindo mal, e você vai fazer uma oração e você vai sentir como se você estivesse sendo amparado ali naquele momento. E o que é que tem de racional nisso? Nada. É totalmente emotivo. E não dá para explicar. Ah, mas isso aí é efeito... Como é que chama? Deixa eu pesquisar. Lembrei. Efeito placebo. Não sei. Acredito que não. Depois a gente descobre. Mas é isso. Tem coisa que não dá para explicar. A fé tem que ser racional. Se a sua fé for 100% emocional, você vai ter uma fé rasa, você vai ter uma fé vazia, você vai ter uma fé cheia de altos e baixos, que quando você estiver mal, talvez você vai buscar Deus, ou quando você estiver mal, você vai ficar chateado e largar a sua crença. E quando você estiver bem, aí você vai buscar, ou quando você estiver bem, você vai esquecer. Enfim, se a sua fé for 100% emocional, você vai viver uma fé assim. E se você tiver uma fé 100% racional também, não faz sentido, porque você precisa do contexto emocional da fé. Você precisa do amparo de Deus. Ninguém consegue dar conta de tudo 100% sozinho. Entendeu? A gente precisa do amparo espiritual. E esse amparo espiritual não vem por meio do racional, ele vem por meio do emocional. Então, só esse disclaimer aí, a fé tem que ser racional, mas tem que ter o contexto emocional também, valeu? É o que eu penso, é isso aí. É tudo aquilo que o cristianismo prega, daquilo que Jesus foi e é. Tudo aquilo que eu vejo nele e que eu tento
dentro da minha vida são coisas que eu vejo como certas. São coisas que, por mais difíceis que sejam, me trazem um certo conforto. São coisas que, por mais que demandem certo esforço de serem cumpridas, de noite eu deito com a cabeça no travesseiro, não tem preocupação. Tinha demais. Será que tá me filmando direito? Acredito que sim, né? Aí. Quanto mais as pessoas tentam humanizar o cristianismo, quanto mais as pessoas tentam tomar posse, criar placa e fazer comércio e teorizar demais o cristianismo, mais ele se afasta do divino, mais ele se aproxima do humano, né? O ser humano, querendo ou não, ele é podre. Eu falo que o que tem de mim, o que tem de mim no bom hoje, o que tem de bom em mim hoje, é aquilo que eu tento tirar do cristianismo, é aquilo que eu tento tirar de Jesus. Tudo aquilo que tem de ruim em mim, e são inúmeras coisas, são trocentas coisas, esse aí sou eu, meu. Esse aí sou eu. Esse aí é o que corta o meu sangue. Esse aí é o que tá na minha genética. E tem até pontos. Eu nem sei quantas eu fiz. Inclusive aqui agora. Mas tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que as pessoas veem de bom em mim, é o que eu tentei. É o que eu tento tirar de Cristo. É o que eu tento incorporar dele em mim. Ah, meu irmão. Eu vou falando, eu perco a conta. Ah, João, não sei o que é lá. Você falou. E qual que é o ponto? Qual que é o intuito dessa falação toda? Realmente, falei. Não lembro mais qual que era o ponto que eu tinha no começo. Qual que é o intuito? Mano, às vezes não tem intuito. Tudo hoje em dia, neguinho quer caçar intuito. Neguinho quer caçar ponto. Ai, qual que é o intuito do canal que você criou? Qual que é o intuito? Ah, neguinho vai jogar uma bola hoje, tem que ter intuito. O nego vai ler um livro. Ah, mas que porra. Não posso gravar um vídeo pelo simples fato de... Ai, nem lembro mais. Não posso gravar um vídeo pelo simples ponto de gravar um vídeo. O vídeo não pode ser um feed mesmo. Não posso falar sobre algo só pelo simples fato de querer falar sobre aquilo. Tem que ter um intuito. Ah, mas tá querendo converter o doutor? Ah, talvez esse seja o intuito do vídeo, né? Se converta. Mas é isso. Falei. Acredito que misturei um monte de assunto aí. Parada louca.